Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Borim de Souza. Se você já me acompanha aqui no canal, muito obrigado por estar de volta. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu vou gravar este vídeo, que é o primeiro de uma série em que eu vou dedicar um espaço para discutir com vocês formulação e execução estratégica. É mais um conjunto de conteúdos que eu trabalho com os meus alunos pelo menos uma vez por ano, aqui na graduação do curso de Administração e Administração Pública da Unicamp. Se você então está matriculado agora, enquanto eu estou gravando este vídeo, fica aqui como um reforço e um apoio para os seus estudos. Se você já foi meu aluno e quiser revisar o que a gente discutiu enquanto ocupávamos a mesma sala de aula, está aqui mais essa oportunidade também. Se você não foi e não vai ser meu aluno, mas se interessa pelos conteúdos que eu publico aqui, você é igualmente bem-vinda e bem-vindo. Para todos vocês que estão acompanhando o vídeo, eu peço para se inscrever no canal, deixar uma curtida no vídeo e também deixar um comentário caso você tenha alguma dúvida a respeito do que nós discutirmos aqui. Então, recapitulando, este é o primeiro vídeo de uma série em que eu vou discutir com vocês o que é formulação e execução estratégica. Para iniciar essa discussão, este primeiro vídeo da série vai expor para vocês conceitos introdutórios que fundamentam este debate sobre formulação e execução estratégica. Então, neste primeiro vídeo de conceitos introdutórios, eu vou explicar para vocês o que é pensar estrategicamente, vou definir o que é gestão estratégica, vou descrever o que significa o posicionamento externo de uma organização em relação aos seus concorrentes. Também vou explicar o significado de vantagem competitiva, vou distinguir os diferentes níveis de estratégia que existem dentro de uma organização, detalhar um pouquinho mais o que é o processo de gestão estratégica e finalizar o vídeo explicando brevemente o que nós entendemos por questões estratégicas. Bem, iniciando as nossas discussões aqui, eu quero elaborar com você a resposta para a seguinte pergunta: quão importante é a gestão estratégica? Uma pergunta tendenciosa, porque se ela já pergunta quão importante é alguma coisa, parte-se do pressuposto que aquilo que motivou a pergunta é importante, no caso, a gestão estratégica. A gestão estratégica, ela é importante para qualquer tipo de organização que existe, seja uma organização vinculada ao setor público, ao setor privado, ao terceiro setor, seja uma organização que se assemelhe a uma indústria, a uma prestadora de serviços, que esteja vinculada ao agronegócio. Não importa qual seja a organização, não há como alguma organização sobreviver se ela não reconhecer e trabalhar em prol da importância da gestão estratégica. Por que, então, que a gestão estratégica é tão importante? Porque é por meio dela que você vai demonstrar a competência da organização de responder aos concorrentes. E aqui nós já começamos a traçar ou a delinear o perfil estratégico de uma organização. Você pode responder os concorrentes sempre com atraso. Então você espera o setor no qual você trabalha e atua apresentar alguma inovação, alguma diferenciação, para depois imitar os seus concorrentes e apresentar algo semelhante para os seus clientes. Ou você pode ser aquela organização que, dentro daquele setor, sempre apresenta uma inovação antes dos demais, colocando os demais concorrentes sempre em uma posição de atraso em relação a você. A maneira como você responde aos concorrentes vai determinar como a sua gestão estratégica está preparada e decidiu enfrentar os desafios ambientais.
que são colocados para qualquer organização a qualquer momento. Alguns desafios, eles podem ser previstos, outros desafios raramente conseguem ser sinalizados com antecedência. Mas é importante avaliar a competência e a capacidade da organização de responder os desafios ambientais, porque nenhum desafio ambiental é fácil. O que acontece é que, com o passar do tempo, as organizações, de acordo com o setor em que atuam, com os clientes que atendem, com as matérias-primas que demandam contatos com certos fornecedores, as organizações adquirem uma rotina, elas se acostumam a lidar com esses diferentes desafios. Eles continuam sendo difíceis, mas a organização adquire uma maturidade corporativa para lidar com eles. Seja dificuldade para acessar matéria-prima, dificuldade para contratar mão de obra qualificada, uma dificuldade para lidar com um cenário internacional que é caracteristicamente vulnerável dentro de um determinado setor, ou até mesmo enfrentar os empecilhos legais que são mais ou menos complexos dependendo do ramo de atuação da organização. Então, a depender do nível de experiência de uma organização, alguns conjuntos de desafios ambientais que são difíceis são enfrentados por ela de maneira mais normalizada. Agora, existem desafios, como eu já disse anteriormente, que as organizações não conseguem prever ou antever, ou até mesmo, se conseguem, elas não possuem a estrutura e os recursos necessários para lidar com aquele desafio caso ele aconteça. Então, se um eventual cenário inesperado e extremamente complexo se configurar e a organização saber que existe essa possibilidade, mas ao mesmo tempo reconhecer que não tem estrutura e recurso para lidar com aquilo, a organização já sabe que dentro desta configuração ela terá uma dificuldade muito grande para responder este desafio ambiental específico de maneira estratégica. Bom, uma outra consequência sobre reconhecer a importância da gestão estratégica, além de como você responde aos concorrentes e como você encara os desafios ambientais que a organização enfrenta, tem uma relação direta sobre como a organização ela responde às demandas dos seus clientes. E aqui vamos deixar bem claro que eu não estou falando apenas daquele cliente que remunera o serviço da organização. Como eu disse, nós podemos estar falando de organizações do setor público aqui. Então, o cliente é todo e qualquer agente social que estabelece uma relação com os serviços ofertados por uma organização e, por meio dessa relação, ele possui um atendimento específico para uma ou algumas demandas. Alguns setores possuem mais estabilidade nessa relação de demanda e cliente, porque são setores que estão envolvidos com atividades econômicas ou atividades de atendimento social mais tradicionais, mais contínuas, mais estáveis. No entanto, existem outros setores que lidam com algumas mudanças nas demandas dos clientes que vêm ou da mudança do próprio cliente. A organização ela pode atender um perfil de um cliente até uma determinada idade, por exemplo, então ela acompanha aquele cliente até uma determinada idade, depois chegam outros conjuntos de clientes e, por consequência, as gerações elas vão mudando, os comportamentos vão se alterando e a organização ela precisa se adaptar nesse percurso inovativo. Também existe aquelas organizações que atendem os clientes de maneira contínua, acompanha o cliente durante toda a sua vida. Essas demandas elas vão mudando não apenas pela questão geracional, mas também porque o cliente, ao longo da sua vida, ele vai ter outras necessidades e outros apreços por atendimento de serviços ou também por aquisição de produtos. Então, as demandas dos clientes com os quais a organização se relaciona direta ou indiretamente, elas podem ser estáveis,
mas isso não quer dizer que elas vão ser para sempre iguais, e outras podem ser um pouquinho mais oscilantes, dependendo do apelo que esse setor tem com aspectos geracionais, tecnológicos e inovativos também. Bom, tudo isso vai determinar como a organização estabelece uma utilização eficaz dos seus recursos. Então, lembrando a diferença entre eficiência e eficácia. A eficiência, ela reflete que algo teve sucesso no processo, e a eficácia significa que algo teve sucesso no resultado. Então, dependendo de como a organização responde aos seus concorrentes, decide a respeito dos seus desafios ambientais, lida com as demandas dos clientes, tudo isso vai repercutir de maneira direta em quão eficaz esta organização é, em termos estratégicos, na utilização dos seus recursos. O que quer dizer isso? Na gestão estratégica dos recursos que essa organização precisa para responder aos concorrentes, lidar com o ambiente e atender aos seus clientes, a organização, no processo de gestão, no resultado oriundo deste processo de gestão dos recursos, ela é estrategicamente eficaz, ou seja, no final do processo, nós percebemos que a organização ela consegue ter um cenário ainda de lucro, de sobra e de agregação de valor? Bom, essa pergunta inicial sobre o quão importante é a gestão estratégica, ela já revela para nós nuances de respostas que demonstram o quão ampla é a discussão sobre gestão estratégica dentro das organizações. Dito isso, pessoal, se nós analisamos a importância da gestão estratégica, é implícita a essa análise entender uma resposta para uma outra pergunta. O que significa pensar estrategicamente? Então, para você entender a importância da gestão estratégica, é fundamental que você e a organização em que você está saiba responder a seguinte pergunta: o que significa pensar estrategicamente? E eu vou até além, né? É fundamental que você e a organização em que você está saibam pensar estrategicamente. Pensar estrategicamente significa desenvolver raciocínios voltados para o longo prazo. Então, o imediatismo, ele não pode ser um imperativo determinante na construção da estratégia organizacional. Sempre é importante que, pelo menos no nível maior de gestão, no alto nível de gestão, prevaleça a construção de estratégias voltadas para o longo prazo. Qual é a dimensão temporal de um longo prazo? Em termos medianos, o mercado considera que planos até 5 anos são planos que envolvem uma visão de longo prazo. Muitas organizações evitam trabalhar com estratégias que envolvam um prazo maior do que esse, porque vai se tornando muito difícil trabalhar com previsão e definição de cenários para prazos muito longos. Dentro dessa visão de longo prazo, o pensar estratégico ele envolve uma análise e uma reflexão sobre o contexto geral no qual a organização está. Então, o pensar estrategicamente, ele mira para o longo prazo e reflete neste longo prazo tanto sobre a organização quanto sobre o ambiente no qual a organização está e desenvolve as suas atividades. E mais importante do que isso, pensar estrategicamente é pensar de maneira sistêmica. Você não vai pensar de maneira isolada e separada o longo prazo, a organização e o ambiente. Não, você vai sistematizar, conectar essas variáveis. Então, pensar estrategicamente é avaliar a organização, o ambiente em que a organização está, ver como essa relação pode se estabelecer no longo prazo e avaliar como essa equação que reúne organização, ambiente e longo prazo, ela possui uma relação de dependência, de independência, uma relação de proximidade, de distância, ou seja, decifrar como é que se dá a configuração dessa relação e como a organização, o ambiente e o longo prazo se encaixam ou se desencaixam dentro dessa atividade de pensar estrategicamente. E agora eu pergunto para vocês, para responder em seguida, o seguinte:
O que é gestão estratégica? E aqui eu não vou ficar refletindo muito, vou direto ao ponto. Gestão estratégica nada mais é do que um conjunto de ações e decisões organizacionais. Por meio dessas ações e decisões organizacionais tomadas no escopo da gestão estratégica, a organização, ela empreende um processo de formulação e de execução de estratégias. Por meio desta formulação e execução estratégica, a organização vai realizar ajustes no seu potencial competitivo em relação ao ambiente no qual ela opera. E para isso, a organização ela vai, ao mesmo tempo, estabelecer metas que ela precisa alcançar e também vai monitorar como está o desempenho que ela, a organização, possui durante o processo que visa alcançar o melhor resultado possível para as metas organizacionais que foram estabelecidas. Então, para definir o que é gestão estratégica, pense nas seguintes palavras-chave: ações, decisões, formulação, execução, potencial competitivo e metas organizacionais. Entendido então o que é uma gestão estratégica, nós vamos discutir agora como esta gestão estratégica ela repercute no posicionamento que uma organização possui externamente em relação aos seus concorrentes. Como que uma organização ela configura ou ela estabelece o posicionamento externo dela no mercado ou na sociedade que ela atua. Ela precisa, para definir esse posicionamento, analisar a resposta para algumas perguntas que eu vou pontuar para você agora. A primeira pergunta reflete sobre que mudanças e tendências estão ocorrendo no ambiente como um todo. A segunda pergunta avalia quem são os concorrentes dessa organização e quais são os pontos fortes e fracos desses concorrentes. A terceira pergunta, ela é mais assertiva, buscando resposta para quem são os clientes da organização. A partir dessa definição, a organização ela precisa ter conhecimento suficiente para responder quais produtos e quais serviços deverão ser ofertados para esses clientes. E uma vez definidos os produtos e os serviços, é extremamente importante que a organização saiba como oferecer esses produtos e serviços com mais eficiência. Então, olha só a cadência desses questionamentos. Você começa questionando e refletindo sobre mudanças e tendências no ambiente em que a organização atua. Você dá um passo seguinte neste funil, tentando decifrar quem são os concorrentes e quais são os pontos fortes e fracos desses concorrentes. No próximo degrau desse funil, você descobre quem são os clientes dessa organização. No passo seguinte, quais produtos e serviços a organização oferece para esses clientes e, por fim, você precisa definir como oferecer esses produtos e esses serviços com mais eficiência. Traduzindo, em um processo de atendimento que seja ótimo economicamente para a organização e socialmente para o público com o qual a organização se relaciona. Ouvindo essas perguntas, talvez você está pensando o seguinte: mas toda organização ela não precisa saber a resposta para essas perguntas? Quais são as mudanças e as tendências ambientais? Quais são os concorrentes? Qual é melhor? Qual é pior? Qual é forte em que sentido? Qual é fraco em qual atributo? Quais são os meus clientes? Quais são os meus produtos, os meus serviços e como eu posso oferecer esses produtos e serviços com mais eficiência? Pensou errado. Muitas organizações não possuem respostas definidas para essas perguntas que são estratégicas e que são necessárias para que a organização possa definir o posicionamento dela em relação aos concorrentes. Qual é esse posicionamento que eu estou falando aqui? Se ela vai ser
uma líder do setor, se ela vai ser só mais uma no setor, se ela vai ser local, regional, nacional, multinacional, se ela vai focar na faixa de renda da classe A, B, C, se ela vai atender clientes mais jovens ou clientes com mais idade, se ela vai focar em um nicho específico de consumo para poder ter uma vazão mais intensa de um determinado produto ou serviço que ela esteja oferecendo ou pretenda oferecer. Então, embora sejam perguntas que pareçam óbvias, muitas organizações não têm essas respostas e pior, muitas organizações acham que sabem essas respostas, mas não prestam atenção sobre como essas respostas que ela apresenta para cada uma dessas perguntas são respostas que contradizem umas às outras e acabam enviesando o posicionamento estratégico da organização em relação aos seus concorrentes. Como é que você, então, auxilia uma organização neste processo de definição do posicionamento estratégico dela em relação ao ambiente em que ela atua? Bom, primeiro de tudo, é necessário que a organização tenha condições para definir uma estratégia explícita. Então, não é uma estratégia implícita, que é explícita. Ela tem que ser visível, ela tem que ser legível, ela tem que ser reconhecível, ela tem que ser palpável, ela tem que ser conhecida por todos aqueles que vão trabalhar em favor dessa estratégia. A estratégia explícita, ela se torna pública, ela se torna visível e conhecida a partir dos planos de ação que a organização elabora nos seus diferentes níveis estratégicos. O plano, como a gente discutiu na outra série de vídeos que eu gravei, ele vai estabelecer para aquele nível específico de atuação estratégica quais serão os recursos ali atribuídos e quem é que vai ser responsável por receber esses recursos e também por alcançar maior ou menor porção daquelas metas que foram estabelecidas. Bom, dentro desta relação entre definição de estratégia, elaboração do plano e também publicação do plano, a organização ela vai informar para os diferentes públicos como ela pretende ser conhecida no meio externo, como uma líder de negócio, como uma referência em um determinado procedimento, como a melhor para atender determinado nicho. Ao estabelecer essa diferenciação, por meio da conexão entre a explicitação da estratégia, a elaboração e a publicação dos planos de ação, a organização precisa especificar como ela irá obter ou consolidar a vantagem competitiva que ela já tem. E tudo isso, claro, para que a organização possa ter mapeado diferentes caminhos para conquistar os objetivos que ela está buscando. Os objetivos, muitas das vezes aqui, traduzidos em formas de meta. Dando sequência, acabamos de conversar sobre vantagem competitiva. A vantagem competitiva de uma organização mostra no que essa organização ela é diferente das outras. No que essa organização ela é superior às demais para que ela possa atender a sociedade neste serviço ou neste produto. A essência tanto da formulação quanto da execução da estratégia é decidir e deixar muito visível para o ambiente como e quanto a organização será diferente em determinada vantagem competitiva. A vantagem competitiva, ela pode aparecer a partir de um foco no cliente, de uma competência central da organização, pela agregação de valor ao produto e ao serviço, ou pela criação de sinergia nas atividades que a organização desenvolve para entregar esse produto ou seu serviço. A vantagem competitiva, ela é estratégica e, por conseguinte, ela demanda flexibilidade para ajustes e mudanças ao longo do tempo. Porque a vantagem competitiva, ela reflete no que determinada organização é melhor, é superior às demais
para responder para a sociedade com mais qualidade e mais rapidez dentro de uma condição ambiental prevista ou imprevista. Para te auxiliar nessa reflexão, nós vamos agora explicar algumas vantagens competitivas, como eu já mencionei para vocês. A primeira vantagem competitiva que eu destaco para vocês aqui é o foco nos clientes. Então, se a organização ela quer ser diferente e superior às outras organizações em termos de clientes, ela precisa responder com completude e também com assertividade as seguintes perguntas: quem são os clientes dessa organização? Para esses clientes, quais são as necessidades que a organização vai se comprometer a atender? E aí é importante que a organização olhe para a sociedade e defina se ela vai chegar a esses clientes de maneira geográfica, nas regiões em que eles estão, de maneira demográfica, por alguma característica, idade, sexo, cor da pele, alguma escolha de vida, se é uma pessoa que ela se dedica a algum esporte, se é uma pessoa que é voltada para algum tipo de conhecimento lúdico, por exemplo. Também é possível, dentro dessas respostas, a organização avaliar se ela vai desenvolver essa vantagem competitiva a partir de consumidores que ela visa atender presencialmente ou no mercado digital, e ela também vai avaliar se ela irá investir em grande infraestrutura para armazenar os seus produtos, para distribuir esses produtos dentro da região em que ela quiser trabalhar, ou se ela vai conseguir ter convênios ou estabelecer parcerias que façam com que ela tenha o mínimo de infraestrutura possível. E, obviamente, dentro deste foco nos clientes como vantagem competitiva, qualquer organização que trabalhe nessa priorização competitiva precisa definir qual vai ser a qualidade dos produtos que ela vai entregar e qual vai ser a qualidade dos serviços que ela também vai apresentar para esses clientes. Se ela vai trabalhar com um grupo seleto de elevada qualidade e preços altos, ou se ela vai trabalhar com um grupo de massa com preços mais baratos e que aí não tenham uma qualidade tão diferenciada. Uma segunda frente de vantagens competitivas é a frente da competência central. A competência central de uma organização refere-se a algo que essa organização faz muito bem. E ela só faz este algo muito bem porque a organização possui conhecimentos específicos sobre este assunto, investe em pesquisa e desenvolvimento e, por isso, ela acumula ao longo do tempo uma experiência em termos de conhecimentos tecnológicos depositados na sua capacidade de criação, ela descobre melhor do que os seus concorrentes a ser eficiente no processo de prestação do serviço ou de produção e venda do produto. Isso faz com que ela seja melhor, ela seja excepcional naquilo em que ela tem como competência central. A outra frente de vantagem competitiva refere-se à criação de sinergia. Bom, a sinergia demonstra o quanto que a organização está sistematizada e conectada em relação às diferentes atividades que ela desenvolve no seu dia a dia para entregar o serviço ou o produto que ela considera ser o carro-chefe da sua estratégia. Então, se você tem a sinergia como a principal vantagem competitiva da organização, significa que as partes que precisam e que estão envolvidas no processo de criação e prestação do serviço e de desenvolvimento e entrega do produto, elas conversam umas com as outras sem vazios, sem prazos não cumpridos e sem uma boicotar a outra, de uma tal maneira que esse todo, que é este processo criado para o serviço ou para o produto, ele é muito maior do que a soma das partes envolvidas, porque ele permite uma entrega, ele permite um resultado muito mais expressivo para a organização, se por acaso essas partes envolvidas no processo não cumprissem com a sua responsabilidade com maestria. Dando sequência, a próxima vantagem competitiva que nós apresentamos aqui é a criação de valor. Toda organização, ela visa
criar valor, porque a estratégia ela tem como um dos seus objetivos principais agregar valor para a organização a partir do serviço que ela entrega para a sociedade ou do produto que ela desenvolve e disponibiliza aí para a sociedade. O valor, especificamente, não precisa ser financeiro. Ele pode surgir por diferentes tipos de reconhecimentos. Uma organização mais sustentável, uma organização mais ética, mais lucrativa, uma organização que sabe não desperdiçar, ela é uma organização que tem processos muito bem desenhados. Bem, como é que você sabe se está ou não está havendo criação de valor? Mesmo que o valor que você esteja adquirindo junto à sociedade não seja financeiro, ele só vai ser um valor que pode ser reconhecido como uma vantagem competitiva se, ao combinar os benefícios que a organização recebe por conta desse valor agregado e os custos que ela tem um resultado positivo e maior do que os seus concorrentes. Senão, não é possível reconhecer este valor específico como uma vantagem competitiva. E aí, o que muitos consultores e autores falam é o seguinte: a criação de valor é a vantagem competitiva mais complexa que uma organização tem para alcançar, porque ela depende de outras duas vantagens competitivas muito bem estabelecidas. A organização precisa conhecer e ter competências centrais diferenciais e precisa ter uma sinergia que a permita entregar produtos e serviços em uma qualidade acima da média ou em uma quantidade em cima da média, que permita para ela uma agregação de valor financeira ou não financeira que gere para ela nos resultados, comparando benefícios e custos, um resultado maior e melhor do que os participados aí pelos concorrentes que ela possui no mercado. As vantagens competitivas, elas são construídas e elas também são buscadas pelas organizações nos diferentes níveis estratégicos que existem dentro de uma hierarquia organizacional. Então, a próxima pergunta que nós vamos buscar responder neste vídeo é: qual é o nível organizacional ao qual as questões estratégicas se aplicam? Então, lembra daquela série de vídeos que nós gravamos, que para cada conjunto de metas existe um conjunto de planos, e aí nós falamos do nível estratégico, do nível tático e do nível operacional? Agora, estes níveis de gestão, eles se convertem em níveis de estratégia, ok? Então, no nível superior, nós temos a estratégia corporativa, no nível intermediário, a estratégia competitiva e na base da pirâmide de gestão, nós temos as estratégias funcionais. A estratégia corporativa, que é aquela que ocupa o alto escalão de gestão de uma organização, ela se responsabiliza por definir o negócio da organização, também procura, dentro dessa definição, posicionar a organização dentro desse negócio. Essa definição corporativa sobre o negócio vai servir para decisões que vão ser tomadas em toda a organização, ou seja, essa definição corporativa da estratégia, ela vai configurar a organização de cima a baixo como uma entidade corporativa, e essa estratégia corporativa ela vai ser mandatória para todas as unidades de negócio dessa organização e também para todas as linhas de produtos ou serviços que essa organização apresentar para a sociedade. Se nós estamos falando aqui de uma organização do mercado privado, compõe a responsabilidade da estratégia corporativa, além da definição do negócio e de transformar essa organização em uma entidade corporativa, algumas decisões muito estratégicas, como adquirir ou vender negócios, adquirir ou abrir mão de fábricas, investir em novos produtos, abrir mão de produtos existentes, buscar parcerias em formas de joint ventures, por exemplo. Então perceba que são decisões
muito complexas, tomadas pelo alto escalão de gestão e que não são decisões comuns de serem encontradas ou mesmo definidas nos níveis intermediários de gestão ou no nível base de gestão aí das organizações. Logo abaixo da estratégia corporativa vem a estratégia competitiva, que é o seguinte, né? Como é que a organização vai decidir competir no setor em que ela está, na sociedade em que ela atua, para que a estratégia corporativa ela seja convertida em realidade. Então, cada unidade de negócio ou linha de produto vai ter que definir qual será a sua estratégia de competição. E essa estratégia de como competir, ela pode se voltar para quantidade, ou seja, você vai ganhar estrategicamente na quantidade de serviços prestados ou de produtos entregues, no direcionamento para um público específico, na dimensão da área que você pretende atender. Você também pode resolver competir trazendo mudanças para este recorte social que depende do serviço ou do produto dessa organização, ou você pode trazer algo novo, desenvolvendo algo que ainda não foi oferecido para esta parcela da sociedade. A competição, em termos estratégicos, ela depende extensivamente de práticas de publicidade, de pesquisa e desenvolvimento e também da competência da organização desenvolver, entregar e comercializar produtos com qualidade, na quantidade que ela pode entregar de acordo com a sua capacidade, em um valor que seja aprazível e também desejável pelo mercado. Para isso é importante que ela tenha uma infraestrutura que permita para ela tanto publicizar os seus serviços e os seus produtos, quanto produzi-los, vendê-los e entregá-los também. Por fim, a estratégia funcional, que é aquela que vai operacionalizar o intento da estratégia competitiva. Então, a estratégia funcional ela vem na sequência da estratégia competitiva no sentido de apoiar, mas o apoio aqui não é aquele apoio distante, não. É um apoio no sentido de fazer acontecer. Então, cada departamento funcional dentro de cada uma das unidades de negócio vai ter o papel estratégico funcional de fazer com que a intenção competitiva da organização se converta em realidade para que a estratégia corporativa organizacional que se aplica a toda a organização, ela se consolide aí como uma identidade estratégica da organização. Então, todos os departamentos funcionais, eles são envolvidos neste processo. Recursos humanos, finanças, marketing, produção, pesquisa e desenvolvimento e assim por diante. Para cada nível de estratégia, existe uma pergunta principal que deve ser respondida. A estratégia corporativa pergunta qual é o negócio da organização. A estratégia competitiva pergunta como é que a organização vai competir a partir dessa definição da estratégia corporativa, e a estratégia funcional pergunta como é possível apoiar a estratégia competitiva para que essa intenção de competitividade se torne realidade. Bem, como você viu, isso acontece desde a estratégia corporativa, passando pela estratégia competitiva e alcançando a estratégia funcional. Obviamente que no dia a dia da organização, esse fluxo não é apenas top-down, ele pode ser bottom-up também. Mas, para algumas coisas, vem de cima para baixo, para outras definições, existe essa possibilidade de baixo para cima. Isso reflete o que nós chamamos de processo de gestão estratégica. O processo de gestão estratégica, ele envolve 3 ações principais: avaliação, verificação e identificação. Avaliação do quê? Da posição atual da empresa. Então a empresa vai olhar, a organização vai olhar para sua missão, para sua visão, para os seus valores, para suas metas, para as estratégias que foram desenhadas. A partir deste olhar, a organização vai avaliar se é necessário mudanças. Se forem necessárias mudanças, elas vão ser incrementais ou estruturais, ou se não é necessário mudar. A segunda ação do processo de gestão estratégica é a ação da verificação.
é quando a organização, depois de avaliar missão, visão, valores, metas e estratégias, ela vai verificar o seu ambiente interno e também vai verificar o seu ambiente externo, desenvolvendo uma análise de cenários e também um comparativo entre o interior e o exterior da organização, principalmente focando nos seus principais concorrentes, para avaliar se, em termos estruturais, em termos de mão de obra, em termos de talentos e em termos de competências principais, a organização ela consegue ou não consegue enfrentar o seu ambiente externo com mais ou com menos inovação, praticidade, velocidade ou outra medida que a organização quiser utilizar nessa avaliação estratégica. E por último, a última ação que faz parte do processo de gestão estratégica é a identificação de questões estratégicas, ou seja, a identificação de qualquer frente, de qualquer ordem, de qualquer fonte que demonstre para a organização algum sinal de alteração no comportamento do consumo, na prática do consumo, na quantidade de consumo, de atendimento ou até mesmo do serviço demandado ou do produto demandado dessa organização. Ainda falando do processo de gestão estratégica, é importante que todas as organizações saibam do seguinte: para todas elas, eventos internos e eventos externos, eles podem indicar eventual necessidade da organização revisitar e redefinir sua missão, sua visão, seus valores, seus objetivos, as suas estratégias corporativa, competitiva e funcional. Isso é comum em alguns setores, é mais recorrente em outros menos. Lá na outra série de vídeos que eu gravei, no começo da explicação do processo de planejamento organizacional, eu disse para vocês, toda vez que uma organização for reiniciar o ciclo do planejamento, ela precisa revisitar a missão, a visão e os valores, mesmo que seja apenas para confirmá-los. Porque se ela pular essa etapa, todo o processo de planejamento organizacional pode ser comprometido. E se ela pular essa etapa, ela pode também camuflar uma série de dificuldades que a organização vai enfrentar no seu cotidiano processo de gestão estratégica. O que nós entendemos por questões estratégicas, então? Já que a terceira ação do processo de gestão estratégica é identificar questões estratégicas, ou seja, demandas de mudança. Questões estratégicas para qualquer organização nada mais são do que os fatores que podem alterar a capacidade daquela organização alcançar os seus objetivos, cumprir as suas metas, alcançar a estratégia que foi desenhada corporativamente, traduzida competitivamente e operacionalizada funcionalmente. Então, qualquer questão estratégica, ela aparece para a organização como algo que pode alterar a sua capacidade de alcance aos objetivos e de resposta aos imperativos de mudança do ambiente em que ela está. Bem, o que nós discutimos neste vídeo? Começamos lá explicando o que é gestão estratégica, qual a importância, da gestão estratégica. Depois explicamos o que significa pensar estrategicamente, e aí definimos o que é gestão estratégica, para depois explicarmos o que significa o posicionamento externo de uma organização em relação aos seus concorrentes. Por consequência, fomos para a definição de vantagem competitiva, seguida da distinção dos níveis de estratégia, para então compreendermos como que se dá o processo de gestão estratégica e entendermos, por fim, quais são ou o que significa questões estratégicas, ok? Nos próximos vídeos desta série, eu vou apresentar para vocês formulação da estratégia, execução da estratégia, análise SWOT e também vou trabalhar brevemente como se dá o processo de formulação de estratégia corporativa e também formulação de estratégia funcional.
Esse vídeo ficou um pouquinho longo, peço desculpas para você, mas os conceitos introdutórios para nós trabalharmos formulação e execução estratégica, eles são grandes em quantidade e também em termos de qualidade definitiva. Então, esmiuçar cada um dos debates que nós tivemos aqui é fundamental para que você possa entender os conteúdos que vêm em sequência. Eu te agradeço pela atenção e te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço e até lá.